Para que serve um relé, né, pessoal? Como a gente comentou na aula passada. Um relé serve para você acionar um componente de alta potência através de um controlador de um circuito de baixa potência. Então, por exemplo, um exemplo assim, bem didático, para você entender. Por exemplo, aqui o exemplo seria aqui, ó, na bomba, por exemplo. A bomba de combustível ela é um consumidor que consome uma corrente elevada, da ordem de 5, 6, 7, 8 amperes ou mais. Então a bomba elétrica, ela consome muita corrente, porque uma corrente de 1 ampere é uma corrente relativamente alta. Então, se a central, porque poderia ser assim, né? Por que não é assim, ó? Você tá vendo a bomba aqui? A bomba não tem 2 fios, não tem um fio positivo, deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Ela tem um fio positivo, que é esse terminal 1 aqui, ó, que é o cinza, né? E tem o fio negativo, que é o terminal 2. Por que ele não faz assim, ó? Esse fio positivo aqui, o 1, ele poderia ser ligado direto no positivo da bateria. Eu pego o fio, sai da bomba, vai direto no positivo da bateria. E o 2 aqui, ele poderia vir, né, só hipoteticamente, né, pessoal? Poderia vir aqui para um pino da central de injeção aqui. Por exemplo, eu botaria o pino 13 aqui, né? E esse terminal 2 aqui da bomba, ele viria aqui direto para o pino 13. Então, o que aconteceria? Quando a central aterrasse aquele pino 13, a corrente passaria dentro da bomba e a bomba acionaria. Só que nesse meu exemplo, não sei se todo mundo visualiza, que tem um probleminha nesse meu exemplo. Quando a unidade de comando, quando a central de injeção chaveasse o terminal 13, aterrasse o 13, todos aqueles 5, 6, 7, 8 amperes que passam dentro da bomba iam entrar dentro da central. Quem disse que a placa da central ia aguentar essa corrente excessiva? Então, se eu não utilizasse o relé, a central ia ter que aguentar a corrente de potência alta, ela ia ter que controlar um consumidor de alta potência, controlar diretamente. E isso, por mais robusto que fosse o hardware da central, não é muito recomendado, porque com o tempo ela ia estragar, ia dar uma solda fria, porque esquenta e esfria. Então não é bom, né, um componente tão caro que nem a central controlar diretamente o circuito de alta potência. Além do que dá outros problemas também, né, pessoal? Essa corrente alta passando dentro da central podia dar um monte de interferência, um monte de coisa, dar um monte de problemas de engenharia se a central controlasse direto essa alta corrente. E aí é que entra o relé. O que o relé faz? Faz o seguinte, ó. Como o relé, ele tem uma bobina e o interruptor, o que se faz? Essa bobina, pessoal, a bobina, na verdade, ela é um ímã, né? Ela é um eletroímã. Toda bobina é um eletroímã. Então, se eu ligar a bobina na bateria, aqui a bobina está ligada entre 85 e 86. Então, se eu ligar a bobina na bateria, se eu pegar aqui, né, agora, pegar um fiozinho no 85 e um fiozinho no 86, ligar ali na minha bateria, o que vai acontecer? Vai passar corrente nessa bobina, em volta dessa bobina vai surgir um campo magnético e a chavinha do relé, aquela chavinha que tem lá dentro, que eu acabei de mostrar aí para vocês, ela vai fechar. Quando a chavinha fechar, vai vir corrente na bomba. Então, na verdade, a central, a unidade de comando, ela não controla diretamente a bomba, ela controla o relé, ela controla a bobina do relé. O terminal 13 aqui, quando ele chaveia, aqui no caso positivo, quando ele injeta positivo, ele alimenta a bobina do relé. Aí essa bobina do relé surge um campo magnético e a chavinha fecha. Então, na verdade, é um controle indireto. Por que é feito esse controle indireto? Justamente porque a potência da bobina do relé é baixa, é da ordem de miliamperes. Então a central, ela controla a bomba que consome amperes através de miliamperes. Então você controla um circuito de alta potência, que é o caso do exemplo da bomba, através de um controlador que consome baixa potência. Com isso, você aumenta a vida útil e evita um monte de problemas no controlador.